Olha só que coisa linda aqui. Aqui na Rua Araújo Lima, perto do meu ateliê. Olha que maravilha aqui. Que coisa bonita. Hello everybody, every cabra, every vaca. Estamos aqui, o nosso assunto agora é banquete de Platão, tá? Nós vamos estudar o banquete de Platão, tá? Tá aqui, eu já mostrei o livro, mas vou mostrar de novo, tá? O banquete aqui do Carlos Alberto Nunes, da Universidade Federal do Pará, edição bilíngue e livro e foi dado presente pelo Vitor Salles, o cara que está coordenando a parada aqui, tá? Estamos também assessorados aqui pelo livro do Dover, ó, o livro do Dover, que ajuda muito a gente, né? Porque ele é um camarada, o Dover aqui, ele vai buscar aqueles vasos, o grego, né, tinha muito isso de colocar, ele tinha esse negócio de colocar nos vasos, né, nos vasos, nos vasos gregos, tinha ele colocar a sua vida, né? Então tem muita coisa ali, em cerâmica, né, que mostra aquela relação da paiderastia que eu já falei, né? Tá? Aqui também, ó, temos o diálogo de Platão, os diálogos de Platão, quer dizer, um estudo que o camarada fez, o Goldsmith fez, ó, tá? Que é importante para a gente saber o que são os diálogos de Platão, tá? E aqui também, olha só, tá? Olha, isso aqui é eu tenho um amigo Deleuze aqui, o chapeuzinho dele, tá? Essa coletânea aqui da Ideia das Letras, que tem os artigos bons. E também eu tenho estudado o banquete desde lá da faculdade, tá? E o meu pão com queijo Minas. Olha só, veja bem. Veja bem, vamos continuar aqui. Começar do início, como diz por parte, como diz o Jacques Stripador, né? O diálogo de Platão, o banquete, é um diálogo de acessão, é chamado anabase, tá? Deixa eu pegar aqui ele, para você ver o que é isso aqui. Isso é só uma coisinha que é importante. É importante, mas é pequena, mas é importante. Porque os diálogos de Platão, de uma certa maneira, eles são de duas formas assim. O diálogo de acessão e o de anabase, chama anabase, né, a acessão, e o de catabase, que é o de descensão, tá? Porque os diálogos de Platão, eles têm o objetivo, né? Eles têm o objetivo de quê? Da filosofia do Platão, de ser o elemento literário da filosofia do Platão, né? Tá? Então, o de ascensão indo no sentido dialético para o mundo das ideias, né? Saindo de baixo, indo para cima, indo uma ascensão. E o outro não, o outro, dialética, vem ao contrário, tá? Então, o mito da caverna, por exemplo, quando ele começa, ele vem
quando ele está na luz e vem para o mito da caverna, é um sentido de catabase, tá? Mas a gente vê nisso em todos eles sempre começa assim, olha só. Olha só, o narrador é o Apolodoro, né? O narrador do banquete é o Apolodoro. Aí ele diz assim, ó. Recentemente, quando eu subia de casa em Faleiro para a cidade, um conhecido que me tinha visto por detrás gritou, de longe, em tom de brincadeira, ô cidadão de Faleiro. Então aqui é que está o negócio. O Apolodoro, ele está indo lá do Faleiro, que é o porto, né? Tá? Para a cidade que atende. Então já está dizendo aqui que o nosso diálogo vai ser de anabase, ou seja, de ascensão, tá? Isso nos diálogos de Platão tem sempre isso. Ou está descendo ou está subindo. Isso é uma coisa legal para a gente ver. Olha só, como eu falei aqui, ó, tem como objetivo sustentar e demonstrar a filosofia de Platão. Todo o diálogo de Platão é esse. O banquete não foge à regra. Que a verdade está no mundo inteligível, né? O mundo da razão, das formas, e não no mundo sensível. Tá? Então, olha só, repetindo, ó, o diálogo, o objetivo dele é sustentar, demonstrar a filosofia de Platão, que a verdade está no mundo inteligível, o mundo da razão, o mundo das formas e não no mundo do sensível. É esse que é o Platão, tá? O Platão, tudo que é sensível, ele menospreza. Ele põe para baixo, tá? Ele põe para baixo. O que vale para ele é a razão, né? A razão é que vai dizer a verdade, não o sensível. Isso é muito importante no diálogo aqui, que a gente vai ver, está sempre mexendo com isso, tá? Que a razão é que diz o diabo, é que diz o diálogo, tá? A razão é que diz o diálogo. Não é a forma sensível. Daí, olha só. Daí o diálogo começa assim. Subir do faleiro, ali da cidade, ali do Cais do Porto. Olha como é emblemático o negócio. O que é Cais do Porto? O que é aquelas ruas ali de baixo, né? Onde tem mercadores, tem vendedores, tem prostituição, tem tudo. Então ali é o mundo sensível, né? O mundo sensível está ali. Então é a saída. E Atenas, que é a Acrópole, né? Onde estão os deuses, né? Que é a razão. Onde está principalmente o Apolo, né? Tá? Então veja bem, o diálogo de Platão é muito rico, é muito simbólico. Mas sempre no objetivo desse de demonstrar a filosofia dele, tá? Olha só, aqui no simpósio, o Platão, para ele demonstrar a filosofia dele, ele vai se utilizar de dois institutos de Atenas, da Grécia naquele momento de Atenas ali, que é o simpósio, que é outro nome para banquete, né? E a paiderastia, tá? O que era o simpósio? Simpósio é o nome, olha, você vê que está escrito aqui, ó, o banquete, mas está escrito aqui simpósio. Está em grego, mas é simpósio. Que era o quê? Que era reuniões que se fazia, né, na casa de alguma pessoa,
de algum cidadão grego para discutir certas questões, chamado simpósio, né? Aqui, no caso, a discussão vai ser sobre o amor, tá? Aqui nós vamos discutir sobre a discussão vai ser sobre o amor, tá? E o outro instituto que é a paiderastia. Paiderastia é o que eu já falei, aquele negócio que eu já falei, né? É um rito de passagem do menino que já está nascendo buço, tá? Para ser cidadão grego. Então, para isto, ele tem que encontrar um adulto, geralmente de 20 a 30 anos, tá? Que vai colocar ele dentro dos padrões, mas para isso há um relacionamento sexual entre os dois. A gente vai ver por que isso aí, tá? Por que tem a necessidade de ter relacionamento sexual entre esse cara de mais idade e esse menino, tá? Para levar ele para a política, para a polis, tá? É a paiderastia, olha, não é pederastia, é paiderastia. Paiderastia significa o quê? Vem de pedagogo, de ensinamento. Não tem aquele livro do Werner Jäger, que é paideia, a paideia grega, né? Ou seja, a pedagogia, os ensinamentos que o homem grego, né, foi colocado para ele chegar àquele patamar que ele chegou, né? Aquele patamar da filosofia que chega ali no século IV a.C., né? Aquilo não é à toa, não. Aquilo teve uma paideia para chegar aquilo tudo. E a paiderastia é uma delas, tá? Olha só. Esse livro aqui é escrito na maturidade do Platão. Esse livro aqui é escrito na maturidade. Então olha só, é um diálogo da maturidade, tá? Ao lado da República, do Fedro e de Fedro, quer dizer, 3 porradas, né? Pô, a República é o ápice, né, do Platão. Depois tem o Fedro que fala dessa paiderastia. E o Fedro acho que fala da alma, eu não sei. Foi escrito entre 384 e 379 e narrado por Apolodoro, né? Como tendo acontecido em 400 anos de Cristo. Foi no término da guerra do Peloponeso, né? A guerra do Peloponeso, aquela guerra que teve entre Atenas e Esparta, né? Tá? Então, foi ali que o acontecimento foi ali. Mas o Apolodoro narra muito depois, tá? Narração do Apolodoro, tá? Isso aqui, olha, quando a gente lê o Diálogo de Platão, a gente tem que ver o seguinte, né? É o acontecido, isso aqui aconteceu isso mesmo? Ou é uma invenção do Platão? Né? A gente pode falar que é o seguinte, que é uma mistura dos dois, né? É uma mistura dos dois, porque o Platão aqui, ele força a barra para a filosofia dele, né? Para fortalecer, para enunciar a filosofia dele, né? Tá? Para ele explicar a filosofia dele. Ele usa os diálogos para isso, tá? Agora, aconteceu ou não, né? Difícil, né? A gente, né, pode ter alguma coisa de verdade, não, mas isso aqui não é interesse. Isso aqui nem se discute na filosofia, né?
A filosofia tem isso. Quando eu estudava lá no IFIX, lá, não tem preocupação com isso. Não há preocupação. Isso aqui a preocupação é com as ideias, sabe? Não é engraçado isso na filosofia, né? O pessoal da filosofia lá, ele não se interessava pelos fatos históricos, não. Eu via isso mesmo, sabe? O que interessava eram as ideias, a ideia que está dentro. Mas eu como passei lá pelo... Eu passei em Ciências Sociais, né? Na UERJ, eu estudei Ciências Sociais na UERJ 3 anos. Então, é o contrário disso aí, né? A gente quer saber os fatos, né? O pessoal de história também quer saber os fatos, né? Os fatos que deram aquela coisa, né? Então, por isso que eu chamei a atenção disso aqui. Outra coisa, olha, o banquete alimentou toda uma literatura ao longo de tempos e contribuiu para a concepção do erotismo psicanalítico. Então, olha só, então, esse que eu já tinha falado disso, né? Que o banquete, ele alimentou muito, muito sobre o erotismo, né? Sabe? Porque ele não fala, ele fala também de outras coisas, de outros tipos de erotismo, a não ser aquela entre o garotinho, um garoto de 12 anos, 13 anos e um adulto. Para assim, fortalecer isso aí, se fala de outras coisas também. Por isso que era importante, né? E Freud também leu, né? Leu também o Banquete e utilizou, né? Como eu botei aqui, ó, ele utilizou ele no erotismo psicanalítico de Freud, além do princípio do prazer, né? De 1920, porque ali é que Freud tá mostrando ali o Eros, né? A briga do Eros com o Thanato, sabe? Aí já é um Freud já mais adulto, né? Passou pela guerra, né? Então ele viu ali que além do princípio do prazer, quer dizer, existe o Eros, mas existe também o Thanatos, né? Quando é que aparece a vontade de morrer, né? E também na resistência da psicanálise, de 1926, né? Que fala também do assunto. É um diálogo de múltiplas vozes, né? Então aí a riqueza também está nisso, né? É um diálogo de múltiplas vozes, vários vários interlocutores, né? Ali no simpósio, né? Vão falar sobre Eros, sobre a paiderastia, né? Ó, Fedro, Aristófanes, Pausânia, Agatão, Sócrates, Erexímaco, que rivalizam sobre a natureza do amor, primordialmente aquele elencado na paiderastia. Então eles vão falar sobre isso aí, tá? Você vê que Platão ele escolhe isso aí, né? Porque era uma coisa, um movimento emblemático que existia, né? Que existia ali, sabe? É uma coisa emblemática que existia ali na época do Platão, sabe? Então ele tomou aquilo ali para ele dar envergadura para a filosofia dele, né? Para a verdade estar no mundo inteligível. Au revoir, de leve, tá? Deixa eu tomar minha água aqui, bicolor agora. E comer o meu pãozinho francês aqui. Bye bye, so long.
Hello everybody, everybody sing. Oh Deus salve o oratório, oh Deus salve o oratório, onde Deus fez a morada, oiá, meu Deus, onde Deus fez a morada, oiá. Onde mora o cálice bento, onde mora o cálice bento, e a hóstia consagrada, cantada pelo Milton Nascimento. Tavinho Moura foi que trouxe do folclore mineiro, né? Mas olha só, nós estamos aqui, eu estou tomando meu café, na parte da tarde, estou filmando isso aqui, que horas são? 17 horas, na hora do meu café. É um pouco salgado o cigarro. Também aqui, ó, tô comendo aqui um aniversário, foi aniversário da minha afilhada Bia. Então, me mandaram esses quitutes de lá, olha só que maravilha. Maravilha isso aqui. Mas olha só, lembrar o seguinte, ó. Esse ensinamento aqui não vem à toa da minha cabeça não, hein? Isso aqui vem da terapia como construção social. Esse livro aqui, que é um dos mais, sabe, é um dos livros que eu gosto bastante. E esse aqui tá também, olha, sobre a reconstrução do significado, da Marilena Grandeza, ó. Tá vendo? Esses dois livros são livros base para essas coisas que eu estou falando aqui, tá? É a chamada psicologia pós-moderna, tá legal? Tá? Então, olha só, que a gente estava falando aqui, e não esquecer também, ó, que eu sempre estou embalado aqui pelo meu Deleuze, né? Tá? Deleuze aqui que é o meu carro-chefe. Isso aqui, essas coisas que eu mostrei aqui, sem Deleuze não existiria não, né? Deleuze, Foucault, né? O pessoal todo. Deixa eu botar aqui o meu óculos de falar besteira. Mas olha só, o que eu estava falando aqui era do preconceito, né? O preconceito cai dentro da escala do julgamento, né? Certo? Pero tem um acréscimo nele, né? Olha, dizendo preconceito, conceituar antes, né? Ou seja, o fato que você está vendo, você já coloca dentro de um conceito que é pré, né? É pré aquele fenômeno. Então você enclausura ele dentro daquele conceito, certo? Mas diferente do julgamento, porque eu vejo, já fez muito coisa de ódio, né? Tem uma coisa assim de menor. Às vezes não é nem muito de ódio, é de coisa menor, né? O negro é menor que um branco, é menor como pessoa do que um branco, sabe? Uma mulher grávida é menor do que um trabalhador, né, normal, uma mulher que não esteja grávida ou um homem, né? E por aí vai. Uma pessoa trans tem menos validade como ser humano do que... Então é por aí, o preconceito tem isso. Além de você encaixar, tem essa coisa de menoridade, tá? Aí eu quero falar de uma coisa que está acontecendo, né? Está acontecendo bastante. Aconteceu até com pessoa assim, do meu âmbito familiar, né? Certos jovens assim assim, adolescente, né? Adolescente, ou então jovem, 20, 30 anos. Então, eles praticam o chamado bullying ao idoso. Bullying ao idoso. O que é isso, bullying ao idoso? É assim, quer que o idoso, uma pessoa assim da minha idade, 70 anos,
não vou contar meu caso porque a psicologia, a filosofia já me coloca muita coisa que eu não entro nessa jogada. Mas assim, dentro de casa, né? Tem uma pessoa de 60 anos, 60, e um jovem de 20 anos, 14, 15, por aí. Aí quer que esse idoso, ele adote os mesmos princípios, os mesmos valores que ele, sabe? É chamado bullying do idoso. Então, eu já vi dentro de casa, se fala assim, aquele preto, não é preto não, você está atrasado, é negro, sabe? Aquele viado, não sei o quê. Aí o jovem, não é gay, não sei o quê, sabe? Então tem muito isso, é chamado bullying do idoso, pelo jovem. Querer que o idoso ele se coloque dentro das regras que ele está, que ele tá, né? Ele tá. Por que é chamado bullying? Porque aquela pessoa ali, ela foi, ela foi criada naqueles valores, né? Foi que a Globo quando coloca, por isso, se fosse por isso, a Globo não colocava esses programas aí, Sai de Baixo, né? Esses programas de humores, que antigamente os programas de humores eram todos assim voltados para falar assim, tirar graça com um gay, né? Tirar graça com lésbica, tirar graça com pessoa trans, tirar graça com nordestino, né? Cabeça grande, não sei o que. Então a Globo coloca, isso representa os valores da época. A Globo coloca isso no programa dela, pode reparar. Quem vê o canal lá 543, né? O canal Viva. Então, não, essa coisa não é automática. Quando uma pessoa idosa chama um gay de viado, por exemplo, um pederasta, não sei o que tudo, ele não está falando, não tá falando aquilo por maldade, não tem muitas vezes, eu não vou dizer que é todos os casos, né? Porque na época dele era aquilo que se falava, né? Certo? Então, a pessoa, o garoto de 12, 13 anos, 14 anos, que é que o cara, ele nem sabe, se for uma pessoa assim de 60, 70 anos, que não seja estudada, ele não sabe, gay, ele não sabe o que é isso, né? Porque a cabeça dele, ele foi criado naquilo ali, né? E, e essa mudança não é uma mudança só cognitiva, não é uma mudança de você, rapaz, não é assim. Por quê? Porque aquele modo de ser dele, aquilo está impregnado, né, no corpo dele, está impregnado na sensibilidade dele, sabe? E não é de uma hora para outra que vai ser tirado isso aí. Então, é o preconceito reverso, né? É chamado preconceito reverso. Claro que tem um processo de educação, vai ter que um processo de educação para esse idoso, como né, explicando, mas não é isso, né? Eu vejo muita vez maldade, né, em cima de adolescente e tal, tudo, sabe? Eu já vi muito isso, sabe? Já fiz até terapia familiar, em que uma menina de 13 anos que exigia isso, né? Porque ela começou a gostar de menino, de menina, né? A menina. Então ela queria uma forçação de barra, sabe? Muito grande pela parte dos avós, né? Dos pais, né? Dos avós, porque os avós achavam isso. Eu ainda seria um processo, né? Então é chamado bullying do idoso. É o chamado bullying do idoso, né? Quer dizer, a criança tinha que ser. Aí eu fiz o processo de educação, expliquei tudo para ela, mas vai devagar, né? Devagarinho, como diz como diz o nosso amigo Martinho da Vila, né? Tá? Deixa eu botar aqui o meu óculos de
Meu chapéu de Luziana aqui tá bom. Olha, isso aqui eu comprei hoje na feira também, né? Eu fui na feira e comprei esse abacaxi. Eu acho bonito o abacaxi. O abacaxi é uma coisa muito bonita, né? Tá? Então, olha só. Deixa eu tomar aqui o meu suco. Olha só. Aconselhamentos também é outra coisa da escuta, né? Tá? É outra coisa lá da escuta. Isso aqui é um troço legal. O pessoal da neuropsicologia trabalha muito com isso aqui, com a ativação da ativação neural, né? Eu acho que é isso, né? Dos idosos, né? Isso é chato pra caramba, mas quando depois você acerta. Mas olha só, aconselhamentos também, quando está se escutando, né? Quando está se escutando o negócio. Ou por que o aconselhamento? O aconselhamento, você já coloca uma direção na coisa, né? Você está ouvindo, você vai colocar um aconselhamento de acordo com teus valores, né? Sabe? É diferente da psicoeducação, hein? Psicoeducação. No aconselhamento você já direciona aquilo, é por isso que tem esse pessoal que fica dependente de terapeuta durante muito tempo, né? Porque como é que deve ser o processo? O processo deve ser de reativação, né? Você vai pontuando aquilo que a pessoa vai falando e ela vai abrindo leques, né? Então a pessoa também chega ali e você tem que a própria pessoa da terapia, ela tem que fugir daquele modelo médico que eu já falei, né? De esperar o aconselhamento, né? Certo? Porque o doutor vai te dizer como deve ser, não é? Certo? Isso que eu digo, quando existe aquele tratamento de doutor, aquilo já corta. Aquilo já corta a terapia. Tá? Porque ali, quando você coloca aquela palavra doutor, significa que você já delegou para o outro o poder, né? O poder da cura, entre aspas. Você já delegou para o outro, né? Ele vai me curar. Ele é doutor, ele sabe tudo, vai me aconselhar, não é? Certo? Agora, na terapia que eu trabalho, né? A construcionista, né? Eu acho que, sei lá, deveria ser todas assim, né? Terapia narrativa, por exemplo, você vai trabalhar com as histórias. Então, então olha só, a pessoa está te contando uma história, né? Uma história daquela dominante, disfuncional. E aí, o que acontece? Você vai pontuando para ela, sabe, aprofundando, abrindo raízes, como diz o Deleuze, abrindo, você vai abrindo rizomas, você vai tornando a conversa rizomática, ou seja, vai abrindo leques para aquela pessoa, para ela fazer histórias alternativas. E ela mesmo ir fazendo seus julgamentos e fazendo seus aconselhamentos. Então é ela que vai fazer, tá? Outra coisa, tudo é barreira psíquica que a gente está fazendo, né? Autoridade do suposto saber. Autoridade do suposto saber. Aquela coisa que eu já falei do doutor, né?
Então, geralmente as pessoas chegam na terapia, né? Elas colocam, né? Como você, como autoridade do suposto saber. Autoridade do suposto saber não, autoridade do saber, né? Porque o suposto saber é da psicanálise que usa, né? E aí deixa por sua conta, né? Aí, quer dizer, isso aí é uma coisa bem minuciosa, bem assim, minuciosa não, bem assim, delicada para se falar. Vou até comer minha banana, falar disso. Por quê? Veja bem. Porque naturalmente que você tem um conhecimento, não é? Você tem um conhecimento, você fez faculdade, graduação de psicologia, né? Você fez os cursos de pós, você estuda, né? Tá? Agora, olha só, saber utilizar esse conhecimento acadêmico, não para aconselhar, não para ajudar. Pelo contrário, é para você dar suporte, né? Você dá suporte àquela conversa, àquela narração ali. Você dá suporte e vai, né, trabalhando, né? Esse que é o diferencial de você e a pessoa que você está atendendo, né? Porque você detém esse conhecimento, não é? De como lidar com a história dele, sabe? Principalmente não julgando, não aconselhando, né? Sabe? E não dando formas de vida para ele, certo? Isso já é um saber, né? Porque se fosse assim, não precisava estudar nada, né? Então você vai escutar, né? E só? Não, né? Sabe? Você vai dando o suporte, vai dando as devolutivas para ele, sempre no sentido dele se curar. Alright, ademã te leve, como dizia o nosso amigo Ibrahim Suede, que eu tiro o chapéu para ele. Alright? Tudo, tudo bem? Agora nós vamos partir para o livro do Gardner, tá? Esse livro foi escrito em 99, né? É posterior ao livro do Inteligência Múltipla que ele escreveu, né? Isso aqui já é ele falando como é que ele chegou a essa teoria, né? Tá? Mas agora nós vamos partir para o livro, vamos fazer algumas considerações aqui. Esse negócio de a pessoa fala assim, vamos fazer, mas eu já falei isso, né? Nós vamos falar sobre, né? Tem essa coisa, né? Acho que é para quebrar para quebrar assim a vaidade, ou então para dizer que é uma coisa homogênea, né? A pessoa está falando, né? Eu vejo quando eu vou essas palestras aí, o camarada assim, hoje nós vamos falar sobre a vacina coronavírus. Porra, ninguém fala porra nenhuma, só ele que fala, cara. Então, esquisito, né? Sei lá, essas coisas, né? Esses jargões que foram. Mas olha só, vamos voltar agora para o livro, mas antes tem algumas coisas para falar. E uma coisa para falar que eu já disse, né? Que foi meu caos, né? Aquele negócio do meu QI deu 120 e os meus colegas deram 60, 120. Por quê? Porque eu sabia matemática pra cacete, né? Eu pegava aquele livro tudo, comia tudo, né? Então a minha mente estava
Então os testes eram orientados para isso. Os testes de QI são orientados para isso, para um tipo de inteligência. Isso que o Gardner fala, tá? Ele veio alertar isso. Isso trouxe muito aborrecimento, muito preconceito, muito sofrimento, né? Porque esse teste de QI privilegiava certas pessoas, certos segmentos sociais, tá? Mas vamos aqui para a vaca fria aqui, tá? Primeiro eu botei assim, a tradição no conceito de inteligência. Da onde é que vem? Ó, a inteligência da tradição de Binet, início do século XX, inventou do teste de inteligência. Então esse Binet foi um francês, no início do século XX, 1910, esse negócio todo, que inventou o teste de inteligência lá na França. Isso surgiu porque lá na França estava vindo muita gente do interior estudar lá na cidade, então ele estava assim vendo aonde colocava aquelas crianças, sabe? Porque, porra, não tinha critério. Aí o ministro da Cultura, da Educação na época, lá pediu, né? Pro Binet lá, o secretário lá, fazer. Aí ele inventou isso aí, tá? Olha só, mas olha só, o psicólogo alemão Wilhelm Sterr, em 1912, é que propôs o nome QI, quociente de inteligência, tá? Então, o Binet inventou o teste, e o nome foi dado por esse alemão Sterr. O que é o QI? É o quociente de inteligência, relação entre a idade mental e idade cronológica. Quer dizer, se a pessoa tiver na mesma idade mental e cronológica, vai dar 100, tá? Multiplicado por 100. Se ele está na frente da idade dele, ele vai dar maior. Vê que o negócio é esquisito, né? Como é que o cara vai dizer que o cara está na frente da sua idade cronológica, não é? Tem que inventar critério para isso aí, né? Isso não tem lógica, né? Tem que inventar uma lógica própria para isso aí. Inteligência alta, eu já falei, ó, é maior que 130, tá? Então o cara está 30% acima da idade dele. A média é entre 85 e 115, então você está entre os dois aí, está tudo bem. E a baixa, menor de 70, tá? Os testes de inteligência se baseiam, olha só em que se baseiam os testes de inteligência. Memória verbal, uma coisa, ó, memória verbal, não é falar não, não é falar não, é memória verbal, lembrar as coisas, né? Raciocínio verbal, viu? Raciocínio verbal, ou seja, aquilo tem que ser... Quando você vai fazer esses testes, o cara não pede para você falar não, né? É tudo através de quê? De jogos, né? Tá? Quando fala memória verbal, não é que você vai falar no teste não, é que eles vão fazer um joguinho ali, de tal maneira que você vai ver se a sua memória verbal, tá? Ela é boa, ela é ruim, sabe? O raciocínio também verbal, né? Através de palavras, né? Mistura as palavras, não sei o que, tudo lá, mistura as palavras, depois pega uma palavra daqui, ali vê onde é que está, é assim. Raciocínio numérico e apreciação de sequências. Você vê que tudo é baseado na matemática. Tudo é baseado na matemática, apesar de ter essa memória verbal, raciocínio verbal, não é? Isso tudo é o quê? Procedimentos matemáticos. Por isso que eu tirei 120, tá? Resolver problema. O teste de QI, na realidade, mede a inteligência linguística, lógico-matemática, que é uma das inteligências que o Gardner fala, tá?
é a inteligência linguística lógico-matemático. É um dos tipos, ó, linguística, lógico, matemática. Mas esse linguístico não é de você falar, de você ficar falando, ó, político e tal. Isso é outro tipo de inteligência. O linguístico é você assim dominar lógica das palavras, você memória, sequência de palavras, tá vendo? É tudo de teor assim matemático. Olha, você vê como o negócio é preconceituoso, né? O negócio é privilegiar segmento, mas isso aí advém assim da tradição, a tradição francesa cartesiana, né? Que privilegiava assim, um método cartesiano, né? O método cartesiano, quem estuda Descartes sabe, né? Que escreveu um livro Regras para o Método, né? Em que em tudo ali a sequência, raciocínio matemáticos, né? Por quê? Porque a ciência é que estava dominando na época, né? A era do positivismo, né? O que manda é a ciência, o saber científico, o saber matemático. Então, por isso que o Binet inventou isso aí, porque era da época isso aí, tá? Tudo baseado no método cartesiano. Deixa eu ver o tempo aqui. Valeu? Tá? Terminar aqui, esse aqui vai pro